Começando aqui mais um Nerd Vieira, o podcast, e hoje estamos aqui de volta com o pessoal do Na Torcida, Claudemir e Léo voltando, e hoje temos um novo membro do Na Torcida, que é o Anderson. Antes deles se apresentarem e eu falar aqui outras coisas, eu tenho que cumprir uma aposta que eu fiz com o William. Terça-feira o São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores, e eu falei que hoje eu ia fazer a aposta. O Palmeiras é grande! Uhul! Pronto, ele, a aposta cumprida. Pra quem a gente vai aqui apresentar eles, mas quem perder algum trecho aqui do podcast, não se preocupe que mais tarde, ainda hoje, vai estar lá no canal do YouTube Nerd Vieira, o podcast. E hoje a gente está aqui como afiliado e hoje então tem os pontos, que são os Nerd Points que vocês ganham no chat. Para vocês ganharem esses Nerd Points no chat, basta vocês ficarem acompanhando a live. Com 150 pontos, vocês conseguem destacar sua pergunta, que vai aparecer aqui no chat grifado. Mas agora a gente vai aqui deixar eles se apresentarem. Por ordem alfabética aí, Anderson, se apresenta. Então tá, sou o Anderson Henrique de Souza Cunha, né? Sou aqui do Rio Grande do Sul, aqui, a região metropolitana aqui de Porto Alegre aqui, e participo do programa aí na torcida aí com a rapaziada da Rádio Gazeta aí. Um abraço a todos aí e vamos lá pro programa. Beleza, beleza. Eu sou o Claudemir Rodrigues, do programa Na Torcida. Sou aqui de Viamão, né? Rio Grande do Sul. E vamos aí para esse bate-papo aí a respeito das competições do futebol aí. Eu me chamo Leonardo, 29 anos, de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Vamos aí falar de como está o campeonato, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro hoje. Vamos aqui começar então pelo Campeonato Brasileiro que já teve ontem, né? Ontem teve o início da 17ª rodada, né? Tá terminando já o primeiro turno, né? E temos aqui o meu São Paulo numa posição horrorosa. Não quero nem comentar sobre esse time. Mas vamos falar aqui dos times aí do Rio Grande do Sul. Internacional, Juventude e Grêmio. O Juventude está numa posição muito boa no campeonato. Isso foi uma surpresa para vocês? Para mim foi. Para mim eu pensei que Olha, começando por mim aqui, o que eu posso dizer do Juventude? Pensei que o Juventude ele ia entrar no Campeonato Brasileiro aí apenas para ficar fora do Z4, né? Mas ele está surpreendendo positivamente, né? Está fazendo uma bela campanha aí, tá páreo a páreo, dá para se dizer assim, com o Inter também, que o Inter começou muito mal o campeonato, né? Porém agora está dando uma respirada e tá se saindo bem a Juventude. não, para mim o Juventude aí é uma surpresa boa, né, para os gaúchos. Até há pouco tempo ele era o gaúcho melhor colocado, né, na competição. Ganhou do Flamengo em casa, ganhou do Grêmio. Ontem, se eu não me engano, ganhou do Fortaleza, né, fora de casa. Não empatou? Empatou com Fortaleza. Mas foi um belo resultado, né? Tem um monte o próprio Inter foi lá no estádio de Fortaleza e tomou uma Não, goleada. ele ganhou, Leão, ele ganhou do Bragantino fora, né? Bragantino. O Bragantino fora, todo mundo aí brigando com o Bragantino para ganhar do Bragantino, né? Juventude, na minha opinião, eu também pensei que ele ia brigar para não cair. Ia estar brigando da zona ali, já tá perto da zona, tá por 16º, 15º ali. Mas o Juventude é uma surpresa boa aí para a gauchada aí. E o Grêmio? É uma decepção? O Grêmio é. O Grêmio, na minha opinião, é uma decepção. Eu, no começo do campeonato, pelas contratações, por tudo que o Grêmio vinha jogando, né? Pensei que ia estar brigando pelo título, pelo elenco que tem. O elenco que o Grêmio tem hoje não é para estar na posição que está, não é para estar brigando por zona de rebaixamento. Mas eu acho que o Grêmio escapa porque tem time pior, não pelo Grêmio. Não pelo que o Grêmio está jogando. Eu acho que o Grêmio escapa porque tem time pior que o Grêmio na competição. O Grêmio tem um grande plantel, né? Tu olha os jogadores que o Grêmio tem, é um grande time, um grande elenco, né? O Douglas Costa, mas acabou não encaixando agora na temporada, né? Apesar de ter feito um gauchão excelente, uma primeira fase da Sul-Americana fora da curva, né? O Grêmio teve foi uma decepção até no momento na temporada, né? Foi eliminado
na pré-Libertadores. No Brasileiro tá lutando para sair do rebaixamento. Acredito eu que não vá cair. Teve uns hipercalços aí, né? De repente deu uma desmotivada no elenco. Acho que não vai cair no Brasileiro, até porque contratou bons jogadores agora, né? O Campas chegou e o outro, o paraguaio, o volante. Mas acredito que no Brasileiro ele não vai cair, mas na Copa do Brasil, agora no meio da semana, acho difícil ele passar pelo Flamengo. Acho que pode fazer duelos interessantes, mas avançar na Copa do Brasil acho que já não avança também. O Internacional, ele tá ali, começou aquele campeonatozinho mais ou menos, agora tá engrenando. Acho que o Internacional consegue fiscar aquela Sul-Americana, uma vaguinha na Libertadores, já que metade do Campeonato Brasileiro vai pra Libertadores, né? Então, acho difícil o Inter conseguir pegar. O que vocês acham aí? Mínimo uma pré-Libertadores do Inter pega, acredito eu, né? O time tá se achando agora nas últimas rodadas, tá ganhando confiança, né? O Aguirre acho que achou uma forma de montar a equipe. O Inter também foi uma decepção, né? E o que restou pro Inter de consolo pelo menos os Libertadores, né? O Claudio, você ia falar alguma coisa? Aqueles 4 no Flamengo deu muita confiança pro elenco, né, pessoal? Ah, sim. E agora a gente vai voltar um pouquinho para trás, né? Naquele primeiro episódio que a gente fez, né, no comecinho do ano, sobre como que ia ser os estaduais. E eu lembro que eu falei que o São Paulo ia ganhar pelo menos o Paulista esse ano. E realizou isso. O São Paulo ganhou esse campeonato paulista. O Crespo tirou finalmente o São Paulo dessa fila que tava já chata pra caramba, essa fila do São Paulo. Finalmente tirou esse time aí da fila. E, Claudemir, quando você falou lá que se o Luciano ia ser ídolo, eu acho que ele caminhou a passos largos naquele jogo porque ele marcou o gol do título. Ele marcou aquele gol que deixou ele na história do São Paulo. Ele agora tá na história. Mas esse Campeonato Brasileiro do São Paulo tá meio complicadinho. Não sei não. Eu acho que o São Paulo, se não cair, vai ficar naquele último colocação pra não cair. Porque, sinceramente, aquele 5x1 do Flamengo doeu. Por acaso é só o meu que tá cortando? Você tá cortando um pouco, Vladimir. O meu tá tranquilo. O meu tá normal. O São Paulo, acredito que vai ser que nem o Grêmio. O que eu faço aqui, porque o meu tá cortando demais. Na minha opinião, São Paulo e Grêmio vão brigar pelas mesmas coisas, eu acho. Eu acho que vão brigar para não cair ali e começar ganhar 2, 3 para brigar por uma Sul-Americana. Dependendo do turno, muito difícil brigar por uma pré-Libertadores, porque na minha opinião, eu acho que vai ser G9, vai criar um G9 ali, porque o Sul-Americano vai ficar com o brasileiro e a Libertadores vai ficar com o brasileiro também. Eu digo mais. O Atlético Mineiro. Não. Porque se tu pegar o campeão da Copa do Brasil, se tiver no G4, já abre G7. O campeão da Libertadores vai estar ali, G8. E o campeão da Sul-Americana, que está entre Bragantino e Atlético Paranaense, claro, tem o Peñarol, tem o Libertad também, mas se ficar entre os brasileiros, vai ser G9. E o Bragantino também tá indo bem, né? Foi realmente uma grande surpresa o Bragantino tá nessa... A maior surpresa do campeonato, na minha opinião. Eu acho, Léo, eu acho que a maior surpresa é o Fortaleza. Também. Fortaleza tá em terceiro, né? O Bragantino já, desde o ano passado, ele já estava fazendo uma boa campanha. Já mas o Bragantino, se for ver ano passado, muito tempo ficou brigando para não cair, né? Sim. Aí depois que engrenou ali com o Claudinho ali e mais o atacante que até atuou pelo Inter, esqueci o nome dele agora. Ele deu um salto de qualidade, né? Era difícil de ganhar do Bragantino. Agora a estrela do Bragantino é o Praxedes, né? Com a saída do Claudinho, tá jogando muito lá. O segundo turno do Bragantino o segundo turno do Bragantino ano passado foi, se eu não me engano, campanha de vice-líder. Foi espetacular. Deles. Não, realmente, o Bragantino, no Campeonato Paulista, o Bragantino tem aquela decepcionada, porque teve um investimento novo aí da Red Bull, né, que os caras vieram, injetaram uma grana,
Os caras vieram com um elenco até que bom, né? Não, assim, não renomado, mas um elenco bom, né? Tinha o Júlio César, que era o goleiro. Aí tem uns Morato, que jogou no São Paulo. Um monte de outros jogadores que jogaram em clubes grandes e foram pro Bragantino. E o Bragantino deu aquela decepcionada. Mas no Campeonato Brasileiro, o Bragantino tá voando. Eu acho que o Bragantino vai sim pra Libertadores. E se E eu bobear, briga até pelo título. Não fica lá entre terceiro e quarto, não. Vai brigar pelo título. acho que vai ser campeão da Sul-Americana Ele vai pegar o Libertad na Sul-Americana? na semifinal. Que Isso. tirou o... Ah, ganha sim a Sul-Americana. Eu E acho que o. eu acho que a final da Libertadores vai ser entre os dois brasileiros. Confronto Sim. mais difícil é o do Atlético Paranaense por pegar o Peñarol, né? Que é um time com camisa e pelo que o Claudemir falou ontem no programa, eu não tô acompanhando, tá jogando um bom futebol com uma gurizada nova aí, mas eu acho que vai dar Atlético Paranaense e Bragantino na final, acho que o Bragantino leva esse título. Bem lembrado, Léo, ontem no programa nós trouxemos informações lá de Montevidéu lá a respeito do Peñarol, né? E eu tô acompanhando o Peñarol já faz algumas rodadas até do Campeonato Uruguaio e ele tá com um meio-campo muito bom, cara, formado por guris assim, ó, rápidos, entendeu? De toque de bola envolvente. E eu tô levando muita fé. Eu acho que o Peñarol já tá há muito tempo na fila aí por títulos expressão, assim, de expressão, né? Foi em 86, eu acho, né, Leonardo, da última vez, né? 87. 87. Foi Eu campeão acho, dos Libertadores e do mundo. então, a minha aposta para campeão da Sul-Americana é o Peñarol. Até, claro que não influencia muito, mas a final da Sul-Americana é no Uruguai, então eu acho que também pode pesar muito, né? Vai ser lá no Centenário a final, né? Ah, sim, sim, verdade. E a É o time Libertadores, vocês acham que quem leva? Atlético Mineiro, Flamengo ou Palmeiras? Galo, Galo, cara. Eu acho que a final vai dar pra a falar. final, Eu a acho que a final é final vai Atlético. ser o Galo e o Galo leva. Uhum. É Atlético e Flamengo. O Atlético deve ganhar. Eu acho que o Galo leva. Tanto que eu acho que a Copa do Brasil e a Libertadores, as finais vão ser iguais, Flamengo e Galo. Aí eu acho que o Galo vai levar as duas. Ontem no Vai levar programa, tudo. Leonardo, eu falei que vai dar tríplice coroa também. Eu acho que vai levar até o brasileiro. O Galo vai levar tudo esse ano. O brasileiro, eu já acredito que o Galo. Então ele vai levar tudo, né? Vai levar os três, né? O Levar brasileiro também é dele. Então vai acabar a piada do Galo sem bicampeonato? Que sem graça, não, tem que ficar a piada. Eles têm que perder algum. Vai acabar Dessa, de tudo de uma vez, vai ser bicampeão da Libertadores, bicampeão da Copa do Brasil e bico brasileiro. dessa vez Não, vai não, não, a acabar piada tudo. tem que se manter, Eles não vão ganhar nada. Não vai ganhar nada, não. Pelo amor de Deus. Mas, é assim, no Palmeiras não ganhando a Libertadores e tendo 3 Libertadores que nem o São Paulo e o Santos, eu fico já feliz. Porque o Flamengo, pra mim, tanto faz. Agora, o Atlético Mineiro vai ser o fim da piada, né? Então aí vai ficar meio sem graça, né? Os caras sem É, bicampeonato e agora vai ter tudo. acaba a piada. Ah, mas eles estão Ou merecendo, né? Ganhar algum título. pode chegar nas 13 e ser vice das 13, né? É, claro, pode ser. Mas É eu, difícil. mas eu até no começo, no nosso primeiro episódio, eu não acreditava muito no Galo. Claudemir até falou no começo da temporada que o Galo ia vir forte. Eu não acreditava, achei que ia ser um novo Cruzeiro, que ia investir. Eu não vi o Hulk muito bem, assim, que vinha muito tempo na China já. E no Mas começo, deu até estresse do Cuca com o Hulk, né? de deixar ele no banco, né? Mas o cara tá jogando muita bola e agora com a chegada do Diego Costa. E não é só o Hulk, tem aquele que era do Vasco, acho, fez o golaço agora contra o Flamengo. Não, no último jogo que ele fez 2 gols. Tá jogando muito, o Vargas tá jogando muito. O time tá bem encaixado. E ontem nós comentamos, né, Leonardo? O Costa vai entrar onde ali, cara? Não sei, o Cuca Só, vai ter uma dor de cabeça boa ali, né? só Diego Costa, né? O Só time tá ele. sozinho. Vai encaixar. Aí tem, não, sem contar que tem Não, o Keno. Tem o Keno. eu tô sinceramente, como torcedor, eu tô com inveja da torcida do Galo, né? Porque Bata, Mas também, Galo, se não ganhar nada, vai virar um Cruzeiro. com certeza. Porque eles estão montando estádio, estão gastando pra caramba, tem que voltar esse dinheiro, né? Ô, meu, mas eu não sei não. Esse time que o Galo tá fazendo, cara, eu acho que ele tá superando o que o Flamengo montou, meu. superou já. Até em comparação ao título lá de 2019 da Libertadores. Superou É. já.
Superou. Eu O time é muito eu acho, melhor. eu acho que, eu acho que superou. Eu acho que superou. Será? É que, na verdade, o do Flamengo tinha mais nomes, assim, da Europa, que ganharam o título, tipo Diego Alves, Felipe Luiz, Rafinha. Sim, sim. Um meio de campo muito bom. Eu acho que o meio de campo do Flamengo talvez é melhor do que o do Atlético hoje, do meio de campo antigo, né? Com Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Mas eu acho que a frente do Atlético é melhor que a do Flamengo na época. E É a que o zaga Flamengo do, e essa tava zaga do muito Flamengo limitado, atual né? agora, que é o que eu acho que é o que desequilibra, né? Os dois times, né? Eu discordo do que o O Claudemir Atlético é falou muito. sobre o time do Atlético Mineiro ser melhor que o do Flamengo, de É, 2019. o Atlético é muito. O Atlético é muito forte ofensivamente. E aí, por esses possíveis confrontos de finais, tanto da Copa do Brasil e da Libertadores com o Atlético, eu acho que o Atlético acaba levando vantagem porque pega um Flamengo mais fragilizado na defesa, né? Eu só sei de uma coisa: se acontecer o jogo, vai ser baita jogo. Jogão. Esse é Você vai jogão. De muito gol. Bah, Eu vou falar por que eu discordo do Claudemir na questão sobre o Atlético Mineiro. Eu ainda acho que assim, o Atlético Mineiro não terminou a temporada, então não pode, eu ainda não consigo falar se é melhor ou não. Porque pode falar agora assim, é melhor e os caras não ganhar nada. Os caras podem até jogar melhor. Claro, Melhor, claro. assim, tipo, ter um jogo melhor. Mas assim, de título ainda, eu tô uma segurada ainda. Porque o Flamengo do Jorge Jesus, o que fez aqui no Brasil, não, aquilo lá não tem explicação. Na verdade, de título ainda não dá pra falar, porque nem tu falou, porque a temporada não acabou. Mas eu acho que se Sim. pegar jogador a jogador, eu acho que o Atlético Mineiro é melhor. É isso que eu quero dizer, entendeu? Ah, E tá a sim. gente tem que dizer antes que aconteça, né? Não adianta eu dizer depois que levantou o caneco. Tem que dizer antes. A Tá minha sim. opinião é que o Galo, ele se superou, cara. O time que ele conseguiu montar, claro, não são 11 espetaculares ali, deve ter uns 6, 7 que é fora de série, né? O resto são bons jogadores. Mas se tu, Mas mas se tu pegar os que não são espetaculares, jogando com esses espetaculares, eles se tornam melhor ainda, né? né? Não, mas o elenco que os caras estão montando é pra ganhar isso daí, é pra tirar toda a dívida do Galo, porque o Galo tá com uma dívida assim, tipo, Também. muita dívida. Então, se eles não conseguirem pelo menos um vice, que já tá uma grana legal, né? Porque os caras chegam na final já ganham um dinheiro bacana. Então, mesmo se eles não ganharem, eles já vão conseguir dar uma ajuda pro Atlético Mineiro. Eu acho que se tivesse com torcida, o Atlético já estaria superando essa dívida. Já estaria indo com uma dívida, aquelas dívidas comuns, né? De Mas pagar jogador, essas coisas. foi impressão minha ou no jogo contra o River tinha torcida? Acho que tinha torcida já. Tinha torcida, não, mas tô falando assim, torcida frequentemente. É, mas, Mas todos os mas, jogos, o Atlético Mineiro não ia estar nessa situação. Em mas agora financeira, o governo de Belo Horizonte cortou a torcida de novo. cortou. na Libertadores também? É, cortou tanto que até o Cruzeiro quer tentar levar seus jogos da Série B para outra cidade. O prefeito de Belo Horizonte cortou a torcida. Hum, Mas assim, o Atlético Mineiro, o que tá fazendo nessa temporada tá de brincadeira. Eu não É, esperava isso dele. Sinceramente, também não acho espero. que ninguém esperava isso do Atlético Mineiro. Nem a própria torcida do Atlético Mineiro esperava que os caras ia. Os caras estão arrebentando. Sabe que ano passado, no campeonato do ano passado, né, que terminou esse ano, eu já vi o Atlético Mineiro forte, Assim. mas ele se perdeu um pouquinho com o Sampaoli ali, não sei se a maneira dele treinar, o grupo, de repente ele perdeu a mão do grupo, mas desde o ano passado eu já vi ele com um elenco muito bom. É que Mas também o Sampaoli ele brigou muito com a diretoria, que ele pedia contratação e a diretoria não dava, né? Aí o clima não ficou bom. com ele quem que era o tipo Paulo o não briga, dele, né? né? Ele já tá brigando lá no Olympique. Ele conseguiu ir pra seleção brigar com o Messi, todo mundo lá. Ele não briga. É, É, E voltando também de novo, tipo, voltando atrás, né, nos assuntos que a gente fez no primeiro podcast, a gente comentou sobre o um dos caras que é meu ídolo no São Paulo, é o maior ídolo da história do São Paulo, que é o Rogério Ceni. E eu vi uma matéria dele que eu não tava sabendo dessa matéria. Quando eu vi, eu fiquei bravo e não quero mais o Rogério Ceni no São Paulo como treinador. Como dirigente, quem sabe, mas como treinador, jamais. Ele soltou uma antes do jogo São Paulo e Flamengo pela Copa do Brasil. Aquele fatídico jogo, né, que o Flamengo perdeu.
Ele falou: trabalhei no São Paulo 25 anos, mas o clima aqui é diferente. Eu não sabia dessa entrevista dele pra coluna do Flamengo. E, sinceramente, isso manchou a imagem dele. A torcida do São Paulo ficou com uma imagem manchada do Rogério Ceni, uma coisa que, sinceramente, ele não precisava ter falado aquilo. Ele foi muito infeliz com as palavras. E como eu falei aqui no primeiro, ele mereceu a demissão porque ele tava brigado com metade do elenco do Flamengo. O cara chega lá, os atletas pedem e os atletas depois pedem pra ele ir embora. Então, assim, ele foi muito infeliz com as palavras, com a atitude e agora tá desempregado, né? Ô, Rodrigo, o que eu posso te falar do Rogério Ceni? Ele foi pro Flamengo, mas ele já tinha a data de vencimento dele já estava definida quando é que seria, né? O contrato dele é certo que ele não iria conseguir cumprir todo o contrato dele pelo Flamengo, porque a pressão que ele vivia jogo após jogo, né? Até com as vitórias, às vezes as vitórias não eram convincentes, né? Então, quando o Renato saiu do Grêmio, era óbvio que o Renato que ia assumir o Flamengo. E tanto que o Renato teve proposta de Corinthians e Santos e não aceitou, porque ele sabia que do jeito que o Rogério Ceni estava, o Rogério Ceni ia cair. E eu digo mais, o Rogério Ceni, quem derrubou o Rogério Ceni foi os próprios jogadores. É só tu ver o jeito que o Bruno Henrique jogava com o Rogério Ceni e o jeito que depois, no primeiro jogo, já que o Renato assumiu, o jeito que o Bruno Henrique tá jogando. Foi os próprios jogadores que derrubaram o Rogério Ceni. Eu acho que ele teve uma questão. Ele mesmo se ajudou também, sabe? Ele já tava cavando a própria cova pela questão do. Ele brigou com o Gabigol, né? Ele substituiu o Gabigol saía chutando garrafinha de água, saía xingando ele. Bruno Henrique é a Ele não mesma tinha coisa. Ele não tinha. Como que Controle. eu posso falar? Ele não tinha um poder no elenco. Ele não conseguia. Ele não tinha pulso firme no vestiário. Os Sim, não jogadores. Tem o tinha. controle do vestiário. Ele se perdeu completamente no Flamengo. E quando eu vi essa notícia aí quando o Renato foi demitido do Grêmio, eu falei assim, é óbvio que ele não vai pra nenhum outro clube, ele vai pro Flamengo. Ou era Vai- Flamengo ou era. Ou seleção. É. Era os dois. O Renato esperava um dos dois, né? Flamengo ou seleção. Bem isso, Edson. E uma informação, que eu até botei no nosso grupo ali agora, Isso a, mesmo. a seleção da Venezuela tá querendo o Rogério Ceni. Sério E é isso? capaz de... Sério. Meu Deus do céu. E o pior é que o Ceni tem chance de ser um grande treinador. Só que ele precisa primeiro parar com a teimosia dele, porque ele vê um esquema tático. Ele e Diniz vê isso. Eles têm aquele esqueminha deles, eles não tiram Eles por não nada. mudam pra nada. Não mudam pra nada. Tá perdendo de 8-0, eles querem permanecer com aquele esqueminha deles. O problema é, eu falo isso em todos os treinadores geral, né? Sim. O Fernando Diniz era um. O esquema dele deu certo no São Paulo. Começou a ganhar, 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 ganhar. Só que depois os adversários já pegaram o esquema que eles jogavam. Era um E ele, esquema não muito... tinha- e ele não tinha um plano B para uma mudança. No próprio durante o jogo, tem jogo que se joga assim, tem jogo que se joga de outro jeito. Ele jogava. Um exemplo, o jogo contra o Inter, que o São Paulo tomou 5-1. Uhum. Ele não fez nada para mudar. E o Inter aproveitou e fez uma goleada. Não, comenta sobre esse jogo que eu fico triste quando lembro desse jogo. Mas assim, o Rogério Ceni ele tinha também outro problema. Ele não sabe substituir. Ele vê que um cara tá bom e tem outro cara ruim. Ele vai substituir o cara que tá bem na partida. E vai colocar outro pior no lugar. Aí então, assim, foi merecidíssima a demissão dele. Tudo bem que ele tem títulos importantes no Fortaleza. Ele ganhou um campeonato regional pelo Fortaleza, Copa do Nordeste. Ganhou 2 campeonatos cearenses em cima do Ceará. Ganhou Da o Série B pra Brasileirão Série Série B. Ele foi o primeiro time da capital cearense a ganhar um campeonato nacional, que no caso é a Série B. Foi pro Flamengo, ganhou o regional, ganhou o brasileiro. E aí nem conta aquele brasileiro nas mãos dele, porque ele pegou já o bonde andando, né? Mas assim, ele tem títulos importantes no currículo, só que ele não consegue. Não consegue ir pra um clube grande ainda. O Fortaleza é um time pequeno. O brasileiro ali, o Inter e o São Paulo fizeram esforço pra dar pra ele, né? Assim, o Diniz Fizeram olhou assim esforço. no meio do campeonato e falou assim: entrega esse campeonato, porque pela. Não, Não Diniz. quero. Eu não quero. Não, não, aquilo do Diniz foi. Não, 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 não. Aquilo lá eu fiquei sem palavras. Eu falei assim: não, 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 não. Ele não fez isso.
Ele São não Paulo abria teve um por curto. nada aquele esquema ridículo dele lá de toque de bola. E o Crespo tá fazendo a mesma coisa, né? E não tá se tocando. Eu vi o jogo do São Paulo e Racing na Libertadores agora, nas oitavas finais, né? E o São Paulo em casa teve muita dificuldade e na Argentina o São Paulo fez assim um jogo fora de sério, fora de sério. E o time de São Paulo não é ruim, é um bom time. Só que acho que em algum momento falta alguma coisa pro time de São Paulo, que quando o Palmeiras, o São Paulo foi amassado pelo Palmeiras no jogo de volta, né? Não, esse jogo do São Paulo e Palmeiras, Feio. todos os méritos pro Palmeiras. Os caras conseguiram aproveitar todas as falhas do sistema defensivo de São Paulo. Todas, 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 todas. E eu não culpo o Volpe pelo primeiro gol. A torcida crucificou o Volpe no primeiro gol, eu crucifico o Daniel Alves, que viu o Rafael Veiga, podia ter metido empurrão, faz a falta, leva o cartão vermelho, mas não deixa o cara avançar daquele jeito. E também o Pablo, né? Porque o Pablo eu odeio ele agora, né? Pelo amor de Deus, que jogador ruim. Não, 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 não dá. Sem condição aquele Pablo. Sem condição. Ele perdeu um gol incrível, né? Não, ele não vai. Ele Pulou não a bola. quis fazer o gol. Ele não quis fazer o gol. Sinceramente, ele olhou e falou assim: não vou fazer. Ele não tentou marcar, ele não quis fazer. E como que alguém deixa um cara como esse vestir a camisa 9 do São Paulo? Eu não Ah, entendo. mas aqui no Grêmio tem disso também. O Luiz Fernando ontem foi titular. Todo lugar tem isso. Todo Então, lugar. E o Ferreirinha? O que foi aquele problema do Ferreirinha no Grêmio? O Ferreirinha tá voltando agora, tá já treinando, talvez já deve voltar contra o Corinthians. Ele agora é o bom Flamengo. jogador. É contra o Flamengo na quarta. Eu ouvi falar que era contra o Flamengo na quarta. Eu acho que ele não vai jogar na quarta, acho que o Filipão não vai colocar ele, eu acho que vai deixar pra colocar contra o Corinthians. Contra o Corinthians é na Neoquímica Arena. Isso, no final de semana, sábado ou domingo, não lembro qual dia, É mas que, é que os próximos 3 jogos do Grêmio são terríveis, né? É, terríveis não, são jogos bem difíceis, né? bem difíceis, mas eu acho que quanto o Corinthians é o mais tranquilo. O Grêmio historicamente não perde pro Corinthians, né? Mas é Mas é que na arena, né? Grêmio e é, Corinthians é Grêmio e na Corinthians Neoquímica, em São Paulo, na São Paulo. Neoquímica. Mas é que o Grêmio pega o Grêmio pega o Flamengo, pega o Corinthians, aí pega o Flamengo de novo e depois encerra contra o Atlético Mineiro, né? São jogos. Esse jogo do Flamengo vai ser outra data por causa da convocação da seleção. Eu tô olhando aqui, ó, pra mim tá parecendo que é na arena, Grêmio e Corinthians. Na Não, Arena do Corinthians. Dia 28 de agosto, às 9 horas. Mas eu acho que é na Neoquímica. na Neoquímica. Porque Tá o Grêmio, aparecendo, tá porque o aparecendo, tá aparecendo do É, Grêmio também. acho porque que o eles pegam 2 jogos em casa, então. Ah, pode ser então. O Inter pegou 2 fora agora. Pega o Santos e o Atlético Goianiense fora. De repente o Grêmio pega 2 em casa. Não é, então o Grêmio pode jogar 3 jogos seguidos do Flamengo na Arena também, né? Foi por isso que eu falei ontem no programa, que o Grêmio vinha por uma sequência de jogos na arena, tá lembrado, Leonardo, que eu falei? Ah, mas eu pensei que era Bahia e Flamengo. E aí eu até falei assim, tem que fazer o dever de casa. É que aí depois encerra contra o Atlético Mineiro fora, né? Não, esse jogo já é os 3 pontos pro Atlético já, né? Futebol, olha o que aconteceu com o Cuiabá hoje, né? Futebol. É, Isso é surpresa. mas a tendência, se a gente É, falar, a tem- tendência é o Grêmio perder, né? O, o Atlético pode abrir 8 pontos. E aí Isso? entrega. Se ganhar do Fluminense, entrega. 8. Tá Ele vai assim, pra, se vencer, ele vai para 40. E o Palmeiras fica com 32. aí entrega. Não, 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 o, não. só, só pra. Eu não falar isso porque o São Paulo tava com 7 pontos à frente. E o São Paulo conseguiu a proeza de entregar a merda do campeonato. Mas Mas é aí diferente, é Rodrigo, diferente. é que o São Paulo não tinha elenco, o São Paulo tinha um time, né? É. Não, você tá elogiando, Claudemir. O São Paulo não tinha nenhum time. Não, não, não. Você tá elogiando. O São Paulo não tinha time. O São Paulo tinha 5 ali, assim, muito bons ali. E só. O Porque Atlético Mineiro, ele pode, o elenco é tão bom que ele pode, como ele tá nas 3 competições, ele pode poupar algum jogador e tu vai ver, tira o Hulk, bota o Vargas, que é reserva. O Vargas seria titular em qualquer time aqui. Tem outro clube. Tem San Tem Marino, tem Sacha, É, O tem Sacha isso, tem o muita Marrone, ó o banco de reserva deles, né? tem muita opção, tem Keno.
Mesmo se ele entrar com reserva contra o Grêmio para priorizar outra competição, é melhor que o Grêmio. Não, e só pra não perder o gancho, o Ceará tá ganhando do Flamengo. Olha aí. Nossa. Vai Ó, ter aqui o ver. William mandou um salve aqui pra gente e ele tem uma pergunta pro Léo. Ele falou: Tá? tem uma pergunta pro Léo. Grêmio cai esse ano? Não cai. Aí, William, viu? Ninguém, não é o Palmeiras aqui pra ficar caindo, tá? Ó. Fala pra ele aí, ó. Não cai e leva o Hexa da Copa do Brasil. Pode printar e mandar pra ele. Ih, viu, William? Não sou eu que tô falando, é o Léo. Ó, Vai levar o Hexa em cima do Galo. Ixi. Ô, mas assim, o Copa do Brasil, né? A gente falou da Libertadores, do Brasileiro, Copa do Brasil. Estamos aí nas quartas de final. E eu, sinceramente, depois de ter visto o que o São Paulo fez nesse campeonato, tá fazendo nesse campeonato brasileiro, eu não acho que o São Paulo passe pelo Fortaleza, porque o Fortaleza tá amassando. Eu também acho. Acho que o Fortaleza vai passar pelo São Paulo. Vai ser 2 jogos difíceis, mas acho que o Fortaleza passa, que o Fortaleza tá jogando bem, que empatou ontem com o Juventude, né? Foi um resultado até inesperado, assim, mas eu acho que o Fortaleza passa pelo São Paulo. Ontem no programa nós fizemos um palpitão, né, Leonardo? Isso. E passava, e acho que foi unânime ali, ó, o Fortaleza eliminava o São Paulo, acho, né? Não, isso aí não é nem tipo assim falando, eu sinto pessimista, mas é só você ver o jeito que que o Fortaleza joga e o jeito que o São Paulo joga. Os caras do Fortaleza vai vir com tudo. Não tão com tudo, tipo, não vai fazer que nem o Flamengo fez com o São Paulo 5-1. Pelo amor de Deus. Se acontecer isso contra o Fortaleza é pra demitir o Crespo. Mas que o São Paulo não passa pelo Fortaleza quem tá Eu acho pensando que passa, não que eu passa. não sei qual é a ordem dos jogos, mas eu acho que vai depender muito do jogo lá no Ceará, né? Lá em Fortaleza. Eu tô com a tabela aberta aqui, ó. Atlético Paranaense e Santos. Primeiro Tá? jogo, Primeiro jogo na arena do Atlético. Atlético passa. eu acho que o Atlético passa. Minha opinião, passa o Atlético. Grêmio e Flamengo. Eu acho que o Flamengo passa. Mas Eu acho se o Flamengo não passar, o Grêmio é hexa. Tá, Se o mas Grêmio, o se o Grêmio Galo, se o Grêmio passar pelo Flamengo, ninguém tira esse título do Grêmio. não é nem o Galo. Nem o Pouco clubista, hein? Galo. Tá com a camisa do Grêmio ali por baixo ali, né? Se o Grêmio passar pelo Flamengo, o Grêmio atropela todo mundo. O Renato vai tirar o pé. E o Renato vai tirar o pé. O... São Paulo e Fortaleza nessa ordem, né? E depois Fluminense, Primeiro jogo do São Paulo é onde? pelo que eu tô vendo aqui é no Morumbi. Então, mas eu acho que Fortaleza passa por decidir em casa. Eu acho que lá no Ceará, eu acho que não vão ganhar do Fortaleza. Não, São Paulo não ganha do Fortaleza. Eu tenho já isso na minha cabeça. Esquece. Esse ano o São Paulo ganhou o Paulista. Eu já fiquei super feliz. O William tá de prova. Eu mandei pra ele áudio no WhatsApp, falando, postei no status. Então, assim, pra mim aquilo já deu. Tipo, acaba o ano, encerra o ano, porque depois daquilo, São Paulo só foi, ó, ladeira abaixo. Agora É só falando não cair. É só não Agora- cair o São Paulo, então. Agora falando sério, pra mim, se o Grêmio fazer os 45 pontos e não cair, pra mim, eu tô feliz já. 45 pontos não é lá assim, tipo, não vai cair, né? Porque o Corinthians caiu com 45 pontos, né? Então tem que. A turma por baixo tá todo marcando ponto, né? Tirando a Chapecoense que já foi, né? Com 6. Mas já foi. Tá todo mundo. Se o América e o Sport ganhar hoje, todo mundo na base dos 18, né? Todo mundo Então pontuou, né? acho que vai ser mais alta a média de. A média, a régua subiu, né? É, Se o subiu. América e o Sport vencerem, o Grêmio volta para 19º, por incrível né? que pareça. A média vai ser mais alta esse ano. O Juventude, que vocês estavam falando que o Juventude ele tá fazendo um bom campeonato, até tá. Só que ele tá com 20. Ele já Só não que tá. Já tá média- na mira do Grêmio já. que a média subindo, sobe os números dos adversários que podem cair também, né? Claro, na conta, se não me engano, tem uns 8 lutando pra se salvar. Sobe o número dos adversários, né? Então, é que a diferença, às vezes, da tabela de baixo pra tabela de cima é pouca, né? Tu ganhando 2, 3, tá lá em cima já, né? Ou o caso do Inter, tá lutando por G6 agora. Por É? G5. Mas É o verdade. Inter tá apenas 5 pontos da zona, mesmo com 21 Não. pontos. A régua é muito baixa. Perdendo duas, tá lá embaixo. É 2 rodadas, se tu bobear, já
É que tanto que foi as duas que o Inter venceu, que o Inter foi lá pra cima. O Inter tava lá embaixo, né? Tá quase entrando no azul. Então, Então, é muito difícil, ó. Tá Então- todo quase os 8 então times vão lutar. entrar num conceito que, por enquanto, rebaixado só a Chape. O resto tá todo mundo brigando. Tem 3 vagas. Tem Tem 3 três vagas. vagas. E assim, não é três querendo vagas ser pra- clubista nem nada, e tendo um ódiozinho no coração também, eu espero que o Internacional e o Fluminense caiam junto com a Chapecoense. Não é querendo falar isso, mas assim, só tendo um ódiozinho no coração. Principalmente o Internacional. Minha opinião, cai Chape. Eu digo pelo futebol, tá? Que eu tô vendo. Chape, Sport, América Mineiro, e fica essa última vaga em aberto para um time grande, que sempre tem um time grande que cai. Eu acho que o Cuiabá não vai cair. Tomara que essa vaga seja preenchida pelo Internacional e Fluminense. O Fluminense, principalmente, que tem que cair pra Série B pra pagar a Série B, né? Que os caras ferraram a portuguesa. Verdade. Mas E eu eles- acho que o Inter não cai também. Não, eu só fico zoando o Inter. Mas assim, o Fluminense eu quero que caia. Mas você Mas falou do, Fluminense- você falou do esporte, mesmo com o Hernanes lá, você acha que o esporte cai? Eu acho que o Sport cai. Com certeza. O esporte cai. Eu Mas acho o que que vocês acharam não do vai Hernanes lá no esporte? Foi uma coisa Acho que o assim. Hernani não faz, é um bom jogador, mas não faz uma diferença sozinho. Com certeza. Já tem certa idade também, né? É porque ele fez essa diferença em 2017 no São Paulo. Ele não consegue fazer essa diferença agora em outro clube? Eu acho que o São Paulo é o time, tipo, do coração dele, que ele tem identificação. É diferente de uma chegada no esporte, de ele chegar com salários atrasados e Thiago Neves já numa certa idade. Os companheiros deles também não são tão qualificados como eram na época do São Paulo, eu acho. Eu não lembro muito o elenco do São Paulo na época. E a É o elenco de camisa se do São Paulo esquecer. pesa mais. Aquele elenco era horroroso. Mas assim, com o Thiago Neves, que eu acho o Thiago Neves um bom jogador. E o Hernandes é outro bom jogador. Os dois ali não conseguem, tipo, com a experiência deles, tirar o Sport daquela situação? Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que o Thiago Neves, eu acho que já é um bom jogador, mas ele faz, tipo, uma partida boa, 10 ruins. Eu acho que ele já não é mais aquele Thiago Neves de antigamente, né? Na época de Fluminense, até na própria época do Cruzeiro. Eu acho que o esporte junto com o América Mineiro e Chapecoense cai. Eu acho que fica mais uma vaga aberta ali, talvez para algum time grande. Acho que vai ficar Grêmio, São Paulo, Fluminense. Não sei se o Juventude vai aguentar ficar lá em cima por muito Botar tempo. o Juventude nessa barca aí também. O Pelo que eu Bahia vi, também tá ali. o Bahia é horroroso, Bahia também tá naquelas áreas. caindo demais, né? Eu acho que desses ali o Cuiabá se escapa, que talvez eu acho que vai ganhar alguns jogos em casa lá, na casa dele, na Arena Pantanal. E eu acho que também tem o Bahia, Fluminense, vai ficar entre esses times aí. Vocês falaram aí, a zona de rebaixamento seria Chapecoense, Sport, América e o Juventude, no caso, né? Que vocês falaram que talvez caia, não aguente lá em cima. Então seria aquilo lá. Dos 4 que estão na zona, 3 foram que subiram esse ano da Série B. Então você vê o nível da Série B como tá baixo também, né? Porque se dos 4, 3 vão voltar a cair, não quer dizer que a Série B então tem que dar alguma reformulada ali na Série B. Na verdade, os quatro, pelo que a gente colocou, o América Mineiro, a Chape, Sport e Juventude, os 4 que voltaram. Não, quem subiu Tava. Chape, Cuiabá, O Juventude e Sport já tá, América. verdade, o Sport já tá. Só Cuiabá com esse cara. Então, aí você vê o nível que a Série B tá. Porque se os 4 vão subiram e vão descer, então quer dizer assim, alguma coisa de errado tá no campeonato. Na verdade, eles não se estruturaram, talvez, para uma Série A, né? Eles acharam que com o mesmo elenco da Série B iam conseguir se manter na Série A. Foi diferente do Bragantino, que subiu e já se estruturou já trabalhou para jogar uma Série A, né? Que é diferente da Série B. O Fortaleza também fez isso, né? Falando sobre a Série B, só para dar uma pinceladinha ali, ó. Hoje estaria subindo o Curitiba, o CRB, o Goiás e o Avaí. Os 4 primeiros. Mas o detalhe é que o Avaí, o último que está subindo, ele está com 33. E o Botafogo é o quinto com 32. O Botafogo estaria a 1 ponto ali do G4 para subir para a Série A. E agora esses times que estão ficando aí, que eu acho que Cruzeiro não vai subir, que tá lá na zona de rebaixamento. Agora, decepções, O né? Vasco do jeito que tá. Cruzeiro. Eu acho Vasco. que o Vasco, depois, se não subir esse ano, vai ser difícil subir.
Saiu uma notícia aí agora que quase que eles iam fechar as portas, né? Eles iam fechar as portas, isso mesmo. Ontem perdeu pro Confiança, né? Perdeu pro Confiança. Ó, Lisca tá lá, né? sinceramente, eu acho que o Cruzeiro, o que aconteceu com o Cruzeiro não tem explicação, sabe? Tipo, foi uma coisa assim, os caras caíram e não conseguem voltar mais. É um clube muito grande. No ano do centenário dos caras, os caras estão um clube como o Cruzeiro, né? Com Na Copa real, do Brasil, Libertadores e os caramba, tá na Série B ainda. na real até tem explicação. É uma má administração. Começou pela má administração, roubalheira por baixo dos panos, né? Foi muito parecido com o Inter lá em 2016, quando caiu para 2017. O presidente estava desviando dinheiro, verba. O elenco do início do ano até era muito bom o elenco, né? Tanto é que foi semifinalista da Libertadores de 2015. E ontem nós estávamos falando, né, Leonardo, era um cano o time do Inter de 2015. Era Alisson. D'Alessandro, Lisandro Lopes, era um Alisson. Valdívia Nilmar. nas pontas dos cascos. Era um Nilmar. baita time. O Alisson no gol. Nilmar. Nilmar. Né? Então, o que aconteceu? Valdívia. O Jefferson chegou na seleção brasileira. Aquele não tem explicação, né, Leonardo? Foi só um gol contra, ele não era mau jogador. Não, mas não para seleção, não para seleção brasileira. Seleção não, mas chegou. Chegou. O Inter tá com algum problema de jogadores que são convocados para a seleção. Toda vez que eles vão para a seleção, quando eles voltam, eles não jogam mais. O caso de Jefferson e o Galhardo. Os últimos dois que saíram do Inter, estavam no Inter, foram para a seleção. Quando voltaram, não jogaram mais bola. Ficaram, né? Não voltaram. Ficaram abismados. Maldição. Era uma maldição, né? Mas assim, voltando pro Cruzeiro, vocês acham que o Cruzeiro cai pra Série C? Hoje ele tá a 6 pontos Eu acho que não vai cair porque o Lucha deu uma vida pra eles lá. Isso é a pergunta do William. Vocês acham que o Luxemburgo consegue salvar do Cruzeiro? Consegue, ele deu uma vida lá pros caras lá. Eles estavam muito mal, mas ele deu uma motivação pra eles. Só pra corrigir, ele tá a 5 pontos hoje. Mas eu acho que o Cruzeiro não cai. Mas permanece lá na Série B, né? Não, permanece. Qual é os 4 que estão pra cair? Brasil de Pelotas. Pra minha decepção, o Brasil de Pelotas é o lanterna com 12 pontos. Eu afirmo agora que o Brasil caiu já. Então, assim, o primeiro que tá caindo é o Londrina com 19, o 18º é o Vitória com 19, o 19º é o Confiança com 13 pontos e o Brasil é o último com 12. Nossa, o Confiança é um time que tava ano passado, foi um time... Ganhou do Vasco na última rodada. Não, mas o Confiança ano passado foi um time que tava dando Brigando trabalho na Série B. Brigando pra subir. E esse ano tá brigando pra cair. A minha decepção da Série B é o Brasil de Pelotas, que eu pensei que... Porque sempre faz um campeonato gaúcho difícil aqui com a dupla Grenal, sempre brigando. Foi ruim, né, Leonardo? Hã? Esse ano ele já fez um campeonato ruim, né? No campeonato já foi ruim, já. Isso, já fez um campeonato ruim, mas se pegar no ano passado, né? Acho que foi ano passado ano retrasado, disputou a final com o Grêmio. Disputou a final com o Grêmio e é uma decepção o Brasil de Pelotas, mas até que ficou bastante tempo na Série B, né? Por 2 anos, acho, né? 2 anos, né? Acho que é o terceiro. Acho que essa é a terceira temporada dele. A melhor temporada foi a primeira, né? Que ele subiu. Quase subiu. Bateu na trave. Bateu na trave, E... Não, mas ia ser aquilo, né? Ele ia subir, mas no outro ano ele ia cair. Ia virar uma Chapecoense desse ano. Ia cair com recorde de não fazer pontos, né? Na Série A. Mas o Brasil de Pelotas, se descer, não sei se sobe de novo, né? Tão cedo, não. Vocês acham mesmo assim? O Brasil de Pelotas tá tão ruim assim? É que eu não acompanho o Brasil de Pelotas. Mas não é que nem por má qualidade, mas é muito difícil tu subir de uma C pra B. A gente já achou, a gente aqui no Sul já comemorou. 5 anos, acho que tá batendo a trave o Ipiranga, né? Foi no passado, por um gol no último lance ele não subiu, né? É porque aqui pros times gaúchos, a gente acompanhando assim, a gente já achou, assim, o Brasil de Pelotas numa Série B, a gente já achou magnífico, assim, entendeu? E ele durar 3 anos, por isso que a gente acha que é difícil. Tanto que na Série C do ano passado, São José e Ipiranga quase subiram para a Série B. Foi por um jogo. Um perdeu pro Sampaio Correia
e outro perdeu pro Confiança nessa temporada aí, né? Foi ano Mas- passado, ano retrasado. O Ipiranga, mesmo perdendo, ele tava subindo. E aí teve um outro gol estranho numa outra partida, que aí sim, com aquela Tirou cobertura ele, do resultado, eliminou o Ipiranga. E só voltando à Série C, o Ipiranga é líder do grupo dele, né? Eu acho que esse ano sobe. O São José já não sobe mais, já tá brigando ali. E um grupo difícil, com Criciúma, Paraná, Figueirense, É pedreira? Ituano, Botafogo de São Paulo. Um grupo de times mais conhecidos, assim, né? E o Ipiranga é líder. E quem você acha que vai ganhar o Campeonato Brasileiro? Que a gente acabou nem falando isso. O Galo, Galo. Galo. se vencer, se abrir 8 pontos hoje, é difícil buscar. O Atlético, o Flamengo já tá perdendo. Se eles ganhar hoje, aumenta mais ainda. Só se o Atlético Mineiro largar de mão para priorizar as Copas, mas eu acho difícil. Acho que mesmo assim o Atlético leva. Mas é incrível, né? A gente tá falando na 17ª rodada, que se o Galo ganhar hoje, ele já é campeão, né? Falta todo o segundo turno, mas a gente não consegue ver, assim, alguém que possa bater. Porque ano passado a gente já dava o São Paulo como campeão e o Inter teve aquela arrancada de 9 vitórias seguidas. Que o Galo acho que já até passou, né? Ele tá, Se vencer hoje, passa. se venceu. Ele tá com Hoje 9 passa. seguida, né? Ele igualou. Se vencer hoje, passa. Vai vencer, né? Que é o recorde, né? Contra quem ele enfrenta, Anderson? Fluminense. O Fluminense. Ah, No Rio. Vai passar. Nossa, eu quero muito que o É Fluminense que se o lasque. Fluminense desesperado, né? É. Vai tentar um empate, né? Vai tentar um empate, né? Fluminense, né? Vitória. Se ele conseguir um empate, se iguala ao Inter, porque o Inter, na 10ª partida, ele empatou com o Atlético Paranaense, né? Uhum. Aí vai ficar igual. Vamos torcer pelo Fluminense hoje. Não, jamais. O que eles fizeram com a Portuguesa é lamentável. Ô, Rodrigo, Não, só hoje. posso fazer só um comentáriozinho? Pode? Hoje o Internacional, o futebol feminino, aí acabou eliminando o São Paulo. Até no feminino, o Inter é toca do São Paulo, tu viu? É É bem isso aí. brincadeira. Ô, eu não gosto do... É assim, vou falar Em pleno aqui. Morumbi. Por que eu não gosto do Inter? Muita gente pergunta por que eu não gosto do Inter. E eu vou explicar agora o motivo por que eu não gosto do Inter. 2006, quem ganhou a Libertadores em cima do São Paulo? Internacional. 2010, quem eliminou São Paulo da Libertadores? Internacional. 2018, quem tirou a liderança do São Paulo no Brasileirão e não ganhou aquele brasileiro? Internacional. Só serviu pra isso, pra tirar a liderança do São Paulo, nem pra ganhar prestou. Nossa, que... E o São Paulo quase ajudou o Inter a ser campeão, né? O Inter quase ajudou, né? Aí em 2020, o que acontece? Quem é o time que tira o São Paulo da liderança? E Eles aplica de a maior novo. goleada na história do São Paulo jogando em casa. Nossa, aquele jogo lá foi lamentável. Ele me zoou tanto por causa desse jogo. Mas então tu tinha que odiar o Grêmio também. Não, é que o Grêmio eu não consigo odiar, não sei porquê, mas o Internacional tem uma raiva. Mas a final do título de 81, quem ganhou em pleno Morumbi? Mas um título só, pô. Tudo Quem bem. tirou o São Paulo da Libertadores 2007? Ah, isso aí, tanto faz. Mas assim, Tá. o Internacional tem mais histórico. E o Internacional tem um histórico longo, assim, com o São Paulo. E até de ganhar jogos importantes, não só eliminando também, tipo, jogos importantes o Internacional ganha e ganha bem. Isso que é pior. O Internacional não sabe ganhar de 1-0 do São Paulo. O Internacional chega pra ganhar de 3-0, 5-1. Aí isso que dá mais raiva ainda. E de virado, às vezes, até. O São Paulo tá ganhando de 2-0, o Internacional vai lá e vira 3. Só um detalhezinho desse jogo do feminino. 2006 virou uma toca. Só um detalhezinho desse feminino. O Inter tinha perdido o primeiro jogo em casa por 2-1 pro São Paulo, né? E aí hoje saiu perdendo de 1-0, virou para 2-1 e aos 48 do segundo tempo fez o gol da classificação. Méritos aí para as gurias coloradas aí. E do Inter tem muito bom. Muita bola. O Inter é muito bom. Agora, o Grêmio, né? Grêmio tem Palmeiras. 7-6, né? O Grêmio que ganhou o primeiro jogo aqui em Gravataí, no estádio do Cerâmica, por 2-1, se eu não me engano, do Palmeiras. E agora vai jogar no Allianz Parque hoje para ver se classifica ou não para a semifinal do Brasileirão. Pode dar Grenal só na final, Leonardo, sabe me dizer? Ou já na semi? Não sei como é que tá o chaveamento, mas eu acho que deve ser só na final. Acho que Só na final, né? Senão já teriam dizendo alguma coisa a respeito. senão já teriam falado alguma coisa. Eu acho que de um lado tá Corinthians e outro time, e eu não me recordo os outros.
Mas é muito difícil tirar esse título do Corinthians, né? O Corinthians É tem um puta um time. belo campeonato, não sei, acho que tá até invicto, se eu não me engano. Tá invicto, ele fez a maior série de pontos aí, Que é o atual campeão brasileiro, não é? se eu não me engano, é. Nossa, então eu quero que o Inter seja eliminado do Campeonato Brasileiro Feminino também. Só aquele ódiozinho. Que tanta mágoa. Não é mágoa, é só que eu não gosto mesmo dos caras. Já tiraram 4 títulos do São Paulo, 4. Isso não é brincadeira, né? Esse ano Tiraram vocês o ganharam, Internacional acho que eles tiraram mais títulos do São Paulo do que o Palmeiras. Só pra ter uma esse noção, ano aqui vocês Campeonato ganharam Paulista aqui nem esse conta. ano. Esse ano o São Paulo ganhou aqui, ganhou bem do Inter aqui, por sinal. Não, e o Inter não jogou nada aquele jogo, né? Foi um fiasco a atuação do Inter. Esse jogo, a primeira vitória do São Paulo no Brasileirão, a zaga do Inter foi horrível. O time foi horrível, né? Bah. Não, e o São Paulo também ganhou na sorte aquele jogo. Que eu vi e não foi tão. O São Paulo também Na, não foi tão bem. na verdade, não foi o São Paulo que jogou bem, foi o Não, Inter que jogou mal. Não, eu ia questionar o Rodrigo agora, porque como ele é São Paulino, ele pode até vir com essa informação. Porque nós aqui do Sul, a gente tem a noção que o Inter não jogou nada aquele jogo. Foi, eu acho que a pior atuação do Inter. E tu tá me dizendo agora que o São Paulo não jogou bem, então realmente, então foi o Inter que não jogou nada. Porque nos meus olhos, o São Paulo ele fez 3 gols impedimentos ali, se não me engano. Ele teve 3 gols anulados e parecia que o São Paulo ia tocar os mesmos 5 que o Inter tinha tocado no São Paulo no Morumbi. Parecia que o São Paulo ia fazer no Inter. Não, o São Paulo. Mas assim, como eu sou um torcedor que acompanho só o São Paulo, eu não acompanho muitos outros times, eu acompanho o São Paulo. O São Paulo não tá bem desde a final, desde as quartas de final do Campeonato Paulista. Assim, a final do Campeonato Paulista, o São Paulo ganhou no detalhe, porque teve o desvio do Felipe Melo, do gol do Luan, e foi uma noite inspirada do Luciano no segundo tempo. Ele entrou no segundo tempo e fez a diferença incrivelmente. Mas desde as Deixa eu quartas. Oi? só uma pergunta, só para pegar esse ganchinho, é que tava cortando no começo lá, eu não escutei. E eu me lembro que eu tinha te feito uma pergunta lá no nosso primeiro podcast. O Luciano agora pra ti virou ídolo ou não? Então, caminhou a passos muito largos, porque ele entrou no segundo tempo e marcou o gol do título. Então, se ele permanecer nesse estilo dele, ele, quando sair do São Paulo, vira ídolo. Mas, assim, inquestionavelmente, ele vira. Mas, assim, desde as quartas do Paulista não estava jogando o futebol que jogou no começo do campeonato, né? Desde aquela Campeonato Paulista no começo, o São Paulo estava encantando. São Paulo era um time espetacular, ganhando de goleada. O Campeonato Brasileiro, o São Paulo não tá indo bem, porque o São Paulo, assim, diferente do Diniz, que o Diniz tinha aqueles 5 bons, né? Brenner, Luciano, o Daniel Alves. Daniel Alves não. O Daniel Alves ano passado não tava tão bem. Esse ano já deu uma melhorada, porque foi pra lateral, né? Mas o Reinaldo tava jogando bem com o Diniz, o Arboleta jogando bem. Ele tinha esses talismãs dele, né? Ele tinha as peças fundamentais. Esse ano o Crespo conseguiu achar os 11 ideais pro São Paulo. Esse ano o São Paulo tinha os 11 ideais ali certinho. O Volpe, o Miranda, o Arboleda, o Léo Pelé, o Luan, Igor Gomes, Lisieiro, o... Aí tinha lá o Luciano e o Éder. Mas aí tem um problema. Éder se machuca muito porque voltou da China, né? Ele era um atacante, tá voltando da China, tá se machucando muito. O Luciano tá lesionado. Pablo, se o Pablo é jogador, eu sou astronauta. Porque o cara ruim, meu Deus do céu. Daniel Alves vive indo pra seleção. Então o São Paulo não tava. O Crespo achou os 11, mas depois perdeu esses 11. Então aí não consegue mais voltar com esses 11. E naquele jogo contra o Inter, o São Paulo já tava vindo de uma sequência meio ruim de resultados. E o São Paulo não jogou lá, tipo. Comecinho parecia que o São Paulo ia. Mas aqui foi mais má sorte do Internacional do que sorte do São Paulo. Porque o São Paulo não jogou bem aquele jogo. Mas tu não citou o nome de um cara, eu acho. Um que destruiu no jogo do Inter, fez 2 gols anulados. Acho que ele não é brasileiro. Rigoni. É o Rigoni. A gente tava conversando em off com o Léo. O Aquele cara joga Rigoni, muito bem. o Rigoni e o Luciano, se os dois conseguirem chegar ali juntos, os dois, que pode ser hoje que isso aconteça, porque o Luciano tá voltando de lesão, os dois vão ser um dos melhores ataques do São Paulo, porque o Rigoni joga muito. Ele faz um pivô sensacional e o Luciano fede gol, porque eu nunca vi alguém como o Luciano querer tanto fazer gol. Só o Luiz Fabiano foi assim no São Paulo nos últimos anos, assim, né? Pegando o retrospecto de atacantes. O último atacante assim no São Paulo foi o Luiz Fabiano. Não teve outro atacante assim. Ô, Rodrigo, só pra pegar o ganchinho que tu tinha deixado ali, que tu tem um certo rancor do Inter. Na última rodada do Brasileirão do ano passado, tu tava torcendo pro Flamengo ganhar do São Paulo? Nem ferrando.
Tu Mas queria ganhar igual. Não Não. interessasse se o Inter fosse campeão. Não, eu não queria. Era o pesadelo de todo São Paulino. Rogério Ceni levantando uma taça com a camisa com o escudo de outro clube. Então todo mundo, o São Paulo tinha que ganhar aquele jogo. E eu tava torcendo feroz. Esse dia eu tava torcendo como torcedor do Inter. Eu tava tipo louco. Eu falei assim: Inter ganha, marca esse gol, marca esse gol, marca esse gol. Eu Até tava. marcou. Até marcou 2 e foi anulado. Mas eu E tava o que que tipo. tu achou daquele pênalti? 2. E o que que tu achou do pênalti? Que o árbitro marcou e depois voltou atrás. Do jogo do Inter? Isso, contra o Corinthians, do lance do Ramiro. Nossa, aquilo foi ridículo. Foi ridículo. Pra ti é pênalti? Foi, com certeza. Foi ridículo. VAR, árbitro, é tudo uma bagunça aqui no Brasil. Mas Esse que é o assim, detalhe. É que é uma bagunça, eles não se entendem. Esse que é o problema. Foi o que eu comentei ontem no programa, né? O problema não é nem o VAR vem aí para ficar, é uma coisa boa. O problema é a pessoa que tá atrás do computadorzinho ali que tá mexendo. Aí tem uns que nem tem vários lances parecidos no campeonato que para eu que tô mexendo no VAR num jogo Inter e Corinthians, para mim, eu acho que foi pênalti. Aí eu tenho que chamar o juiz. Mas pro Claudemir no outro jogo entre Flamengo e São Paulo, o mesmo lance, para ele não foi. Aí ele não chama o juiz. Tinha que ter uma regra. Pegou na mão, chama o juiz e deixa o juiz decidir. sim. Algo do tipo assim. E tem a diferença do lance, tu vê na hora ali, que tu vai dar, sei lá, um cartão amarelo, e tu vê no visor, pegando em câmera lenta, tem a diferença, né? Tem toda essa diferença aí também, né? Não, e assim, uma coisa que eu fiquei muito irritado com o VAR esse ano em jogos do São Paulo foi São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro 0-0, gol contra. É que aquilo foi uma coisa assim impressionante, até tô risada, mas o cara anulou o gol contra do Gustavo Gomes porque o Miranda tava impedido. Foi uma coisa assim sem noção. Não, ele anulou por impedimento um gol contra. Não tem. Não Pois fez é. sentido algum aquilo. Até o William comentou assim pra mim, ele falou assim, mano, o São Paulo marcou gol e o São Paulo foi garfado. Tava 0-0 o jogo. O cara me faz isso no final da partida, fica 7 minutos. Não existe. Não existe gol contra contra impedido. Né? Nem na VAR o juiz erraria um lance assim, né? Não, é aquele Luiz Flávio de Oliveira, um dos piores árbitros do Brasil. Dos piores. Complicado. O VAR tem que melhorar muito aí pra ficar bom, né? Porque o problema que eu vejo no VAR é lance interpretativo, o VAR não tem que checar. Não tem que checar no VAR. É a decisão que o juiz fez ali, tipo, se o juiz falou. Não vira bagunça, né? O juiz falou, é pênalti? Mas é lance interpretativo pra ser pênalti, tem que chamar o VAR? Não, é lance interpretativo. O juiz interpretou que aquilo é pênalti. O juiz achou que é pênalti, na cabeça dele é pênalti e deu. O VAR, pra mim, é em lances assim, que, sei lá, um impedimento que o juiz não viu, alguma coisa, um soco que o juiz estava de costas e não viu para expulsar alguém. Uma bola que entrou e o Bandeira não viu que entrou e não deu gol. O Bandeira não viu que entrou, ou uma falta que o juiz deu, mas foi dentro da área. Essas coisas, aqueles lances de cartão vermelho que o juiz dá cartão amarelo também tem que chamar, porque isso eu concordo. O cara chega por trás, mata o contra-ataque e às vezes o juiz dá cartão amarelo. Aí tem que falar, não, o ataque foi assim, aí tudo bem mostrar, mas tem uns lances ali que, pelo amor de Deus, até a Premier League vai mudar a regra do impedimento, né? Que ao invés de ser, tipo, na linha, tipo, se as duas linhas do jogador e o jogador adversário estiverem na mesma linha, a linha tá sobreposta, não vai ser mais impedimento, tem que ter uma certa distância. Porque impedimento milimétrico é uma das piores coisas que o VAR também colocou no Brasil. No futebol, inclusive. E aí, vai daí, Leão. Aí tu vai ver, é só tu ver o lance esse do Grêmio Cuiabá, que demorou 3